Oi pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui depois desse happy hour super divertido que tivemos. E agora, Andréia e Leila vão lançar o seu livro de maneira digital. Isso é uma coisa que só seria possível em épocas como essa, né, gente? E aí, como vocês estão? Como estão enfrentando esse processo, esse isolamento, esse processo de pandemia? Como que tá sendo para vocês? Vamos começar essa conversa e lembrando quem tá aí em casa assistindo e vendo no chat, é só usar a hashtag e fazer a sua pergunta que aí eu passo aqui para elas. Vamos começar, se vocês puderem se apresentar e também a gente já inicia esse bate-papo, esse debate, que a coisa que eu mais tenho feito é conversar. Que bom, né? Que bom, né? Isso a gente pode fazer. Exato. É comer um manjericão? É. Mas agora, pelo menos, eu tô conversando com pessoas reais e não apenas as minhas plantas. Então já tô ganhando. Pois é. Vocês estão conversando muito com planta, não? Eu converso aqui. Tem uma plantinha aqui do meu lado que está, inclusive, conversando com você agora, nesse momento. Não percebi, ainda que a gente está em quarentena, eu acho que eu comecei a trabalhar mais, eu estou trabalhando uma faixa de 10, 12 horas por dia, porque eu acho que foi uma também de sair um pouco da possibilidade da depressão, né? Porque a gente fica pensando, ouvindo jornais e falando, e também porque estou fazendo um doutorado, então resolvi enfiar as caras no que tem que escrever, e foi enfiando as caras no que tem que escrever, que começou também a sair alguma coisa sobre essa pandemia. Enfim, então eu estou pegada em trabalho e, lógico, dividindo com algumas tarefas do lar, né? Porque a casa ficou nas costas da gente, né? Pois é, mas a gente aproveitou esse momento de reflexão para começar a pensar em o que a gente poderia fazer para ajudar as cidades a se recuperarem não só do isolamento, né, mas da falta de planejamento que ela passa durante tanto tempo. Essa coisa do planejamento na cidade não é novo. E esse momento de introspecção, mesmo trabalhando, né? Eu dou aula todos os dias de manhã, enfim, continuo trabalhando na empresa à tarde, mas a gente dentro de casa, eu acho que a gente tem uma oportunidade maior de refletir. Muitos grupos de WhatsApp, a gente já tinha muitos, agora tem muitos mais, todos falando sobre isso o tempo inteiro. O noticiário da TV falando sobre isso o tempo inteiro, e a gente começou a fazer uma reflexão grande sobre esse nosso papel de arquitetos, de urbanistas e dos outros planejadores da cidade, né? O pessoal das ciências sociais, o pessoal da economia. Como é que a gente vai fazer quando terminar esse momento de introspecção, de isolamento, e retomar as atividades na cidade? Será que essa cidade que nós vamos voltar a viver será a mesma cidade? Então, esse é um ponto que eu acho que está ocupando mais as cabeças, né? Hoje é esse ponto, quer dizer, que cidade é essa que a gente vai retornar? Eu diria também que, como nós somos, eu e a Andréa somos arquitetos e urbanistas, para nós essa é um momento também de grande antítese da cidade, né? Porque se a cidade é um lugar para desenvolvimento das funções, de trabalhar, estudar, se encontrar, circular, né? Ter as suas atividades de lazer, enfim, e isso, de repente, no momento que vem uma ordem de isolamento social e as cidades começam a ficar vazias, elas ficam vazias, mas a nossa alma se enche, né? Porque a produção acadêmica não parou por causa disso, né? As cidades estão paradas. E aí a gente começa a enxergar outros pontos, outros problemas que, na verdade, já existiam, mas que essa pandemia acaba o quê? Trazendo à tona as diferenças sociais. E eu acho que esse é a grande costura, né, desse livro, que, na verdade, é um livro que nós duas organizamos e também escrevemos no nosso artigo dentro.
e convidamos, são 40 autores, na verdade são 33 textos, né? São 40 autores, majoritariamente arquitetos urbanistas, mas tem, como ela falou, de outras disciplinas, ou seja, é uma visão multidisciplinar sobre a cidade em tempo de pandemia, o que está acontecendo. Então, tem a historiadora, tem economista, tem uma profissional de relações internacionais, enfim, então todos dando a sua visão do que é uma cidade quando você precisa desse isolamento, quando você precisa ficar dentro de casa. O que é essa casa, quem é que tem essa casa, quem é que tem condição de ficar em casa, e por aí vai uma série de olhares, de perspectivas diferenciadas, que a gente fez questão de registrar nesse momento, porque você não vai ao médico depois que passa a doença, né? Você vai ao médico quando você está com dor. Então, a cidade está doente de Covid, né? Essa é uma metáfora básica. Então, você tem que registrar esses olhares, essas impressões, fazer esse diagnóstico nesse momento, né? Que muitos falam assim, nossa, mas vocês conseguiram reunir nesse momento? Claro, foi uma loucura, né? O desafio foi o tempo mesmo, que a gente quis fazer real time mesmo, para as pessoas registrarem e no futuro poder olhar até para trás e ver, ficou faltando falar disso, ou isso já estava previsto, né? Já estou falando um pouco demais. Enfim, então a gente quis registrar essa impressão, essa visão das cidades que estão doentes, caso tem pessoas de outros estados, né, no livro, né, que são as cidades brasileiras, enfim. Então, é registrar esse momento, né, fazer esse diagnóstico para uma futura, né, um futuro próximo, né, esperamos, um futuro tratamento, né, e esse tratamento tem que vir uma questão bem humanística, né, trocar o olhar dessas cidades. Eu penso, né? Para vocês, pode falar. Eu queria saber, porque vocês duas são arquitetas, né? E muito me impressiona, porque em épocas atuais a gente tem aproveitado o momento, né, justamente para olhar para fora. Porque é um silêncio, é um momento de isolamento que a gente está em casa e que, hipoteticamente, né, a gente não pode sair, não é legal a gente sair para fazer alguma coisa. E eu tenho prestado atenção em muito mais questões da minha volta, né? Então, assim, por exemplo, eu vim pra cá pra fazer esse ao vivo. E aí, na minha volta pra casa, ou na minha vinda pra cá, eu tenho vindo até mais devagar, assim, olhando, né, cada uma das coisas da arquitetura da minha rua e de coisas, teve coisas que eu descobri, sabe? Que eu olhei e falei, nossa, mas sempre teve esse restaurante aqui, né? Nossa, sempre teve esse prédio. Teve prédios que, de repente, foram construídos agora, em uma semana, eu acho, sabe? Porque eu não tinha notado a existência deles. E aí eu queria saber, vocês enquanto arquitetas, e agora, enquanto autoras também deste livro, como que vocês têm enxergado a profissão de vocês e a relação que vocês têm com a cidade, né? Como que isso tem sido contestado em época de isolamento e coronavírus? É um enorme desafio isso, né? Primeiro porque o arquiteto, nós todos somos arquitetos e urbanistas, então nós somos supostamente os planejadores, não só das casas e dos edifícios, mas das cidades, né? E eu penso, isso é uma crítica, é uma autocrítica, é uma crítica aos meus colegas, né, à classe. Nós nos afastamos muito dessa responsabilidade, às vezes. Nós deixamos essa responsabilidade ou a cargo dos estados, ou a cargo dos tomadores de decisão políticas, e nós nos manifestamos pouco como, de fato, responsáveis por esse rumo que as cidades precisam tomar. Então, uma das coisas que eu penso que seja muito importante da gente voltar a ter é esse olhar mais intimista para o seu bairro, né? Para a sua vizinhança, criar vizinhanças mais interessantes e acolhedoras e fazer com que as pessoas, de repente, façam trajetos, percursos menores, planejar cidades onde a gente possa criar um limite de vizinhança, onde as pessoas voltem a ter os olhos das ruas. Em São Paulo, Nabil, com
o novo plano diretor começou a incentivar, inclusive, a partir de instrumentos econômicos, né, da legislação, para que as pessoas abram mais os seus térreos, as suas calçadas, as portarias fiquem mais livres, as pessoas possam mais se sentir acolhidas pelo próprio edifício. Essa situação e sensação de acolhimento, ela é super importante nos grandes centros também. Às vezes a gente pensa que isso seria uma coisa específica só de pequenos bairros ou de cidades do interior, mas me parece que faz muita falta isso ainda na cidade, você olhar com mais cuidado e carinho, e mais do que isso, você se sentir olhada com mais cuidado e carinho pela rua. Quem é o vizinho? Quem é o cara que vende o jornal da esquina? Quem são os comerciantes locais? Como é que eu posso trocar isso? Isso é uma coisa que antes da pandemia já havia sido pensado, estudado, uma economia mais criativa, uma economia mais circular, a gente começar a olhar mais para os nossos locais, né? E aí, inclusive, isso é mais sustentável, porque você evita grandes deslocamentos. Então, eu penso que talvez essa coisa de você começar a observar melhor a sua vizinhança, o seu trajeto, o seu percurso, vai fazer com que você se sinta mais acolhida em alguns momentos. Você começa a ser mais reconhecida e você começa a reconhecer o outro. Isso é extremamente importante. E o arquiteto e o urbanista têm um papel fundamental com relação a isso, quando ele começar a fazer uma reflexão e pensar que edifício, que casa, que calçada, que paisagismo eu vou fazer para que a pessoa se sinta acolhida. Como é aquele edifício que eu vou fazer? Será que eu vou trazer esse estilo globalizado, internacional, o tempo inteiro para as pessoas e fazer com que elas se ocupem só de ver sempre a mesma coisa? Ou será que alguns bairros vão ter as suas peculiaridades mais ressaltadas? Vão ter as suas dimensões humanas mais estabelecidas? Vão ter as suas características sociais representadas nas características físicas? Será que não está na hora da gente fazer com que os bairros sejam mais humanos? Então, acho que isso é uma das reflexões que não é nova. A gente estava passando por um momento muito grande, né, de uma individualidade exacerbada, das pessoas olharem muito só para a sua própria individualidade, para o seu próprio desempenho, até por conta da cobrança, né, que a sociedade faz às pessoas. Isso estava acontecendo na sociedade já, vem sendo discutido pelo menos há 30 anos. Bauman é um autor que discutiu bastante, fala muito sobre isso, esse isolamento social que a gente estava fazendo, praticando com nós mesmos, né, antes de ser necessário. E agora, nesse momento, eu penso que isso é uma coisa que a gente precisa voltar a estabelecer. A gente precisa aprender de novo a viver em sociedade. O arquiteto e o urbanista têm funções fundamentais para fazer com que esses bairros sejam de novo humanos. Eu acho que isso é assim, um ponto fundamental. Pegando, então, o gancho, você falou sobre o andar, né? Que você foi para a nossa entrevistadora querida, andando e foi descobrindo lugares novos, né, na cidade. Então, quer dizer, talvez você também, com certeza, qualquer habitante está tendo uma visão diferenciada da cidade hoje, né? Você olha aquelas imagens de Paris, do Vaticano, da Disney, tudo fechado, tudo parado, né? Aquele aspecto sombrio, né? Que estava até a Raquel Ronick com o Nabil falando agora de tarde, né? Sobre essa distopia urbana, né? Que não é nada do que a gente espera, as cidades vazias. Por um lado, você começa a enxergar coisas que a gente não via, né? Por outro lado, aparecem as diferenças sociais na hora que pedem para as pessoas irem para casa, e tem pessoas que não têm casa, tem pessoas que têm casa, mas não podem fazer
essa quarentena, porque elas trabalham e ganham diariamente, né? Ganham por dia trabalhado, né? Que são os trabalhadores informais, diaristas e etc. Então, essas diferenças afloram, mas também, como a Andréa está sendo até otimista, também nós temos aí que entra a visão dos nossos autores, queridos convidados, que eles exaltam a paisagem da janela, que de repente alguém que tem uma varanda que nunca tinha percebido, né, tanto o vizinho da frente, ou aquele horizonte, aquele skyline que ele tem, nunca tinha curtido tanto por estar tanto tempo. Enfim, começar a escutar, como aqui na minha rua, que voltaram os pássaros a cantar muito alto, né? Às vezes até me acordam de manhã, seja talvez por falta, né, dessa poluição, né, que a gente sabe que deu uma baixada, né? As fotografias da NASA estão mostrando, né, que o ar está mais limpo, né? Na Baía de Guanabara estamos vendo tartaruguinhas aparecendo numa água um pouco mais clara, em Veneza voltaram cisnes a aparecer, enfim. Então, quer dizer, o ser humano está fazendo alguma coisa errada também, né? Porque na hora que ele volta a entrar na cidade, interagir e vivenciar, se essas coisas danosas estão acontecendo, é porque realmente um olhar sobre a ecologia não está sendo atentado, né? Então, eu acho que tudo isso são os olhares dos nossos colegas arquitetos urbanistas e outros amigos, colegas, profissionais de outras áreas, que eles colocaram, imprimiram, a gente deu essa missão, assim, impossível de fazer isso, temos 12 dias, mais ou menos, para que eles escrevessem essas impressões que eles estão tendo sobre a cidade, sobre o que pode ser problema, o que pode ser solução, o que está acontecendo, enfim, né? Cada um tratou da sua maneira e a gente teve uma variedade enorme de olhares, né? Claro que eles se costuram, no final, nas mesmas ideias, na ideia da solidariedade humana, que não pode deixar de existir nunca, né? Nas diferenças sociais que ficaram gritantes, né? Na hora que você pode ficar em casa e o outro, às vezes, não tem nem casa, né? Ou se tem uma casa em péssimas condições. E, é claro, nós, arquitetos urbanistas, temos que refletir, sim, sobre o nosso papel de exigir a lei de assistência técnica para habitação de interesse social, dentre outras leis do Estatuto da Cidade, que faria, que se a gente brigasse, né, que é o nosso papel também brigar por isso, faríamos da nossa cidade cidades bem mais humanas, cidades socialmente sustentáveis, que são aquelas que vão perdurar e passar por outras crises, espero que não tantas mais como essa do coronavírus, mazelas da nossa sociedade, século XXI. Falando sobre, né, esse lado social que a gente às vezes não olha, né, que a gente deixa de olhar, o Neno perguntou o seguinte: existem reflexões sobre regiões em situação de vulnerabilidade, como Paraisópolis, que inclusive passou bastante nos noticiários pelas suas iniciativas positivas, isso no livro, né? Então, acho que é uma curiosidade geral, o que foi aplicado, o que foi identificado no livro, né? Que regiões foram apresentadas, se vocês puderem. O livro é bastante geral, tem várias experiências, várias reflexões, né? Como a Leila falou, são 40 pessoas que se dedicam ao estudo e à pesquisa, colocando as suas ideias no livro. Então, tem, sim, desde reflexões políticas até reflexões orientadas para essa enorme desigualdade social que a gente tem no Brasil. A Leila acabou de falar sobre isso um pouco, né? E a pergunta vem bem a calhar, quer dizer, o que a gente deixou de fazer e o que a gente não pode mais deixar de fazer com as nossas cidades, com as nossas pessoas, né? Então, começa pelo saneamento, o saneamento básico, fundamental. As pessoas hoje, por exemplo, Paraisópolis, isso pode acontecer, mas aqui no Rio de Janeiro também acontece, infelizmente, não pouco, acontece muito, de nós termos a rede de infraestrutura sanitária instalada, né, a rede de água e esgoto instalada, a casa das pessoas terem a torneira, mas a água não sair.
ou o esgoto não ser tratado. Ele entra numa vala e ele vai parar num rio, né? E esse rio vai levar, no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, em São Paulo, nos rios aí que vocês têm tão poluídos, né? Tietê, Pinheiros, etc. Então, a gente tem essa provocação também, essa questão colocada no livro. A gente tem a questão do saneamento, a gente tem a questão da falta de infraestrutura e a gente tem a questão da própria moradia, né? Da moradia extremamente precária, de tanto dinheiro investido, de tantos programas que se dizem sociais sendo realizados, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. É certo que levou moradia para muitas pessoas, porém nós temos ainda 8 milhões de pessoas em déficit habitacional. 8 milhões de pessoas, não, desculpa, 8 milhões de unidades em déficit habitacional, unidades no Brasil. Então, a gente precisa fazer muito mais do que já fizemos, nós precisamos ter um olhar muito cuidadoso para essa disparidade social, e o livro, alguns autores, sim, fazem essa reflexão e assumem essa responsabilidade de que é necessário, urgente, que a gente, mais do que ultrapassar a pandemia, que a gente consiga ultrapassar essa endemia que são as comunidades vulneráveis no Brasil. É fundamental, isso está no livro, e eu acho que não vai se bastar no livro, é uma discussão que a gente precisa ter na sociedade nesse momento. O rapaz que perguntou, eu esqueci o nome, sobre o que a gente estaria assim, fazendo, né? Bom, tem o que a gente faz dentro do livro, né? Que essa nossa ideia já de trazer, né? De registrar todas essas reflexões já é com uma intenção, sem dúvida nenhuma, né? Já é um laboratório para o que vai acontecer nessas cidades pós-pandemia, já é para trazer essa discussão, já é para registrar uma série de ideias, né? Do que está acontecendo. Já tem vários autores que soltaram começaram, né, a soltar algumas propostas, né, de mudança de comportamento, né, de políticas e coisa e tal. Enfim, e temos a nossa vida aqui fora ativista, eu e a Andréa, inclusive, nos encontramos dentro de um grupo chamado Urbanistas contra o Corona, né, André? Onde a Andréa até é mais ativista lá do que eu, porque eu estou em outro comitê também contra o corona. Então, a gente tem o nosso trabalho enquanto cidadãs, né? E o que a gente sabe perfeitamente, o que as pessoas estão precisando no momento, né? Precisam de uma máscara, precisam de um álcool, precisam de comida, né? Precisam de artigos para limpeza, lavar roupa, para lavar a mão, coisa e tal. A gente sabe ter esse lado humano, que a gente trabalha, cada uma dentro da sua, né? Do seu quadrado, né? Do seu papel de cidadã. E, enquanto os urbanistas, estamos preparando isso, que é essa nossa produção intelectual, e estamos verificando uma série de outros olhares também. Por exemplo, no artigo da Raquel, ela fala de despejo, né? Uma coisa que, no momento de pandemia, alguém pensar em colocar para fora famílias, seja porque não estão pagando aluguel, porque deixou de... Isso, graças a gritos como o dela, como de grupos, né, que estão se mobilizando para isso, graças a gente conseguiu travar, né? Não está acontecendo essa troca de conversa entre inquilino e proprietário, importantíssima, né? Isso é um assunto de moradia, é um assunto, né, que faz parte do nosso universo, né, de cidadã e de arquitetos urbanistas também, né? Então, são vários olhares e vários registros que estão contidos nesse livro, que vão, sem dúvida nenhuma, subsidiar políticas, né, que a gente espera, porque todos nós, dentro da nossa área de atuação, estamos trabalhando, estamos ativos, né, na arquitetura e no urbanismo, e temos que subsidiar essas políticas públicas. Somos nós que temos que fazer, né, valer, olha, precisa ter arquiteto urbanista também trabalhando nisso. A gente precisa redesenhar essa cidade, né, a gente precisa quebrar essa fronteira, é preciso equalizar essa distribuição de bens e serviços, de infraestrutura, enfim, então, todos esses pontos que a gente, de repente, sabe que existem, sabe que são importantes, de repente, cada um está sendo tratado sob uma ótica, a ótica das mulheres. Eu até fiz uma colinha aqui, assim, dos pontos que os nossos colegas e nossos autores fizeram, para não esquecer, assim, né,
Eu tenho, por exemplo, uma das autoras, Diana, que fala de mulheres negras, né, que acabam que... Mulheres já têm aquela incumbência da tarefa doméstica, mas como é que elas estão acontecendo, né? Como é que esta vida pandêmica está acontecendo para essa parcela da população? Entendeu? Por que para elas é mais difícil? Enfim, então tem esses vários olhares, tá? Dentro do livro, e essa é a nossa forma também de colaborar, além de cidadãs. Passou, mas vamos só continuar. Ainda, a cerveja ainda tá, ainda nem chegou. Tá vendo? Que erro. É um erro isso. Mas eu vou juntar duas perguntas que tiveram. A primeira é o seguinte, né? A resposta, tá bom. Lúcia, a Lúcia perguntou: cidades vigiadas ajudariam a controlar um surto como o Covid-19? E a Nath perguntou uma coisa que eu acho que tem muito... Dá para responder ao mesmo tempo, né? Que um projeto urbano pode contribuir para evitar aglomeração? Ou seja, ainda tem jeito da gente resolver? Então, eu acho que essas duas perguntas conseguem virar uma só, né? Vocês acham, enquanto arquitetas e enquanto escritoras desse livro aí, né? Enfim, umas das escritoras, dá pra gente conseguir controlar ainda através de projetos de arquitetura, de urbanismo e etc. Aglomerações, o próprio Covid, enfim, como vocês enxergam tudo isso? Eu acho que é um bom jeito pra gente terminar essa nossa conversa. Quer começar, Lili? Vai, pode começar. Veja bem, não existe, num momento de situação como esse, né, que é um momento de exceção, nós estamos em estado de calamidade, né, e que são estados de exceção, são expressões políticas, mas que, na verdade, determinam comportamentos. Então, é praticamente assim, impossível falar em cidade ideal no momento desse, de estado de exceção. Mas não é impossível, pelo contrário, eu acho que fica muito claro, né, que nesse momento a gente enxergue quais são as nossas deficiências. Tá? Então, se alguém perguntou sobre cidades vigiadas, isso, se estamos falando em termos de tecnologia, pode ajudar por um lado, claro, sempre, jamais seria contra qualquer tipo de tecnologia, mas acho que mais importante que isso é a própria educação, é a informação correta, né, que infelizmente a gente sabe que a gente tem que lutar, além do vírus, tem que lutar contra fake news e outros tipos de vírus que circulam por aí. Enfim, então, sim, acredito que tem solução para questões de aglomeração, existe sim, a gente não vai conseguir num traçado só, não vai conseguir numa canetada, entendeu? Não vai conseguir numa gestão única, né? Mas eu acho que gestões, políticas públicas progressistas, voltadas para o lado humano, voltado para a população, para o trabalhador, e não apenas, né, para o empresário, para aquela coisa do capital, eu acho que com certeza a gente consegue resolver, não a aglomeração do show, né? Essa aglomeração a gente quer mais, a aglomeração do Rock in Rio e a aglomeração do Carnaval, essas são aglomerações felizes, né, que a gente quer voltar a compartilhar, mas terminar com aglomerações onde as pessoas não têm ar para respirar, né, não tem uma calçada para pisar, não tem espaço para um esgotamento, né, fica de repente a céu aberto, não tem um espaço para abrir uma janela e ventilar um cômodo, esse tipo de aglomeração que a gente precisa trabalhar e exigir políticas públicas que atendam isso. Ih, falei demais. Então, Tati, o que eu penso é o seguinte,
essas duas perguntas, né, elas vêm mais ou menos, se eu fosse pensar, ao encontro de uma coisa que estava sendo muito discutida e agora continua sendo, mas está meio freada, né, meio menos, que é a história da cidade inteligente, né? Essa cidade inteligente que se entendia como se fosse a grande solução de todos os problemas urbanos. E essa grande solução de todos os problemas urbanos passava por várias outras áreas de conhecimento e menos pela área de conhecimento urbano, né, do urbanista. E eu acho que isso precisa ser revisto, porque que tipo de controle é esse que a gente precisa fazer, né? Que tipo de controle é esse que nós vamos levar para as nossas cidades? Que cidade monitorada é essa? É monitorada pelo smartphone, como está sendo feito agora? Pela quantidade de percurso que as pessoas fazem, ou o tempo que elas ficam fora de casa, o governo está conseguindo saber o percentual de pessoas que estão em isolamento ou não, né? E até que ponto eu gero dados e esses dados vão ser usados a favor da sociedade e do desenvolvimento social? Existem várias reflexões a serem feitas a partir dessa coisa do monitoramento, principalmente esse que está sendo feito a partir da tecnologia dos smartphones, né? E das tecnologias aí que podem saber os nossos gostos antes que nós mesmos saibamos quais são eles, né? Ela te oferece a roupa antes de você pensar em comprar o sapato que vai combinar com a roupa. Quer dizer, é muito impressionante o que as grandes corporações estão fazendo ao conhecer os dados. Então, essa parte dos dados, essa parte do controle da sociedade é uma coisa que eu acho que precisa ser refletida. Agora, com relação às aglomerações, eu penso que Domênico de Masi, no século passado, ele já começou a dizer, primeiro falar do ócio criativo, né? Toda hora eu me pego aqui pensando, será que o Domênico um dia pensou que o ócio criativo dele era nós sermos obrigados a ficar dentro de casa, vários de nós, sem trabalhar? Eu trabalho, mas tem muitos que não estão podendo trabalhar, né? Mas ele colocava, ele e outros autores colocavam algumas soluções de trabalhos mais próximos de casa, trabalhos realizados como nós estamos fazendo agora, online, a partir de reuniões virtuais, e talvez isso possibilite criar pequenos núcleos locais onde as pessoas se encontrem mais localmente para trabalhar, evitando assim a aglomeração de grandes centros urbanos ou de grandes centros de negócios. A gente conseguir trabalhar em alguns momentos da semana, ou alguns até mais momentos do mês, em ambientes mais locais. Tudo bem que não seja só dentro de casa, porque eu acho que muitos já estão passando da experiência, principalmente aqueles que têm filhos, de que é muito difícil essa coisa de home office junto com os filhos e tal. Mas algumas tarefas são possíveis de serem realizadas em ambientes mais próximos da sua casa. Você não precisa, de repente, fazer um percurso tão grande de carro, de metrô, de trem, de ônibus, e reduzir essas aglomerações, essas mega cidades, essas coisas onde você é obrigado a estar ali convivendo o tempo todo com muita gente. Então, eu penso que seja, assim, possível e necessário que a gente repense essas aglomerações. Será que a gente precisa mesmo sair todo mundo de casa às 7 horas da manhã e ir para o centro da cidade trabalhar? Ou será que uma parcela de nós vai poder trabalhar em pequenos núcleos mais próximos de casa, indo almoçar em casa, atendendo melhor as nossas famílias, fazendo a compra no nosso local de residência? Isso pode mudar muito. Se a gente for lá revisitar, talvez Domênico de Masi, que já falava isso no século passado, e outros autores que vêm falando isso durante todo esse tempo. Então, eu penso que os pequenos núcleos urbanos serão muito mais criativos e interessantes, humanos e possíveis do que as grandes aglomerações das grandes megalópolis, dos enormes edifícios, dos grandes transportes públicos que a gente tem no Brasil, principalmente no Brasil, onde o transporte público é péssimo. Então, penso que sim, que é possível. A resposta aí para a Nath, sim, é possível,
E para a Lu, se for para o bem da sociedade, se for com humanidade, eu espero que a gente consiga, sim, ter uma cidade controlada, mas controlada por humanos e não por máquinas. Bom, eu queria agradecer ao tempo de vocês duas, foi muito legal conversar com vocês e ver, enfim, a imagem, as ideias de arquitetas e, enfim, as ideias que o livro também vai trazer pra gente nesse lançamento virtual. A gente teve muito mais pergunta, mas infelizmente a gente tem mais meses ainda para lidar hoje. De qualquer maneira, eu espero que as pessoas também podem seguir vocês nas redes sociais e fazer perguntas e em próximos lançamentos e tudo mais. Sobretudo quando essa pandemia acabar, que a gente possa se ver pessoalmente. Queria de verdade agradecer ao tempo, que eu acho que é o bem mais precioso que a gente pode oferecer. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada a vocês duas por essa conversa. Obrigada, Tati. Obrigada aí pela iniciativa. Parabéns aí pelo evento que está bem legal. E eu queria sugerir, quem não teve as perguntas respondidas, manda para a editora, que aí ela passa para a gente e a gente pode responder. Eu queria agradecer também, né, evidente, o espaço, a conversa super agradável, esse momento aqui, que a gente nem viu passar, acho que você roubou alguns minutos nossos. E também agradecer, além das outras letras, né, da editora, não só a pessoa física, né, a pessoa jurídica da Outras Letras, que foi super parceira, a Lúcia, né, a editora, e também agradecer ao Instituto Niemeyer, que nos deu um apoio também no lançamento do livro. Enfim, e agradecer muito os autores que aceitaram esse desafio de escrever tão rápido, pararam algumas das suas atividades para acreditar nesse projeto, desse lançamento desse livro, que eu acho que vai ser bem útil, uma ferramenta bem legal. Não, e só pra falar, a Lúcia tá aqui no chat, ela tá bombando, assim, tá respondendo todo mundo, tá super participativa. Então, o seu agradecimento foi pra ela, tá? Super parceira mesmo. Obrigada, gente. Até a próxima live, que já vai começar agora. Tchau, obrigada.